Meus amigos estoicos, senta aí, pega um café porque hoje a conversa é daquelas que abrem a mente e aquecem o coração. Hoje vamos falar sobre a insegurança, que é como uma sombra que acompanha silenciosamente cada passo seu, meu amigo. Ela não grita, não faz barulho, mas sussurra veneno direto no seu ouvido. Você não é bom o suficiente. Vai dar errado. E se rirem de você? Eu sei que você já ouviu essas vozes, porque todos nós já ouvimos. É parte da experiência humana, mas não precisa ser a sua prisão. Você sabe o que mais me impressiona quando converso com as pessoas? A quantidade de sonhos que ficaram engavetados por causa dessas vozes internas. Projetos que nunca saíram do papel. Relacionamentos que nunca começaram. Oportunidades que passaram despercebidas porque a insegurança estava no comando. E o pior de tudo é que a maioria das pessoas vive prisioneira dessas vozes, moldando suas decisões mais importantes, baseadas no medo e na dúvida, destruindo seus próprios sonhos antes mesmo de tentar realizá-los. Mas aqui no canal Estoicismo Racional, meu amigo, nós não nos conformamos com uma vida pela metade. Os antigos filósofos estoicos, esses gigantes da sabedoria, descobriram um caminho para silenciar essa prisão mental. Eles desenvolveram um método simples, direto e brutalmente eficaz para transformar fragilidade em força inabalável. E não estou falando de teoria de livro empoeirado, estou falando de estratégias práticas que funcionam na vida real, no seu dia a dia. É exatamente isso que você vai descobrir hoje, numa jornada profunda pelos ensinamentos que mudaram a vida de imperadores, filósofos e milhões de pessoas ao longo da história. Se você quer blindar sua mente contra a insegurança e conquistar a confiança que poucos homens e mulheres têm na vida moderna, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Estoicismo Racional, falamos sobre filosofia que transforma vidas, poder pessoal real e estratégias mentais que realmente funcionam. E olha, vou ser honesto contigo. No final deste vídeo vou te mostrar um exercício estoico que pode mudar completamente a forma como você se enxerga e como o mundo te enxerga. É uma técnica milenar que os próprios imperadores romanos usavam para fortalecer a mente. Então fica até o final, porque essa informação pode ser o divisor de águas na sua vida. Vou compartilhar contigo os segredos que os estoicos guardaram por séculos para construir uma mente verdadeiramente inabalável. Você está pronto para essa transformação? Então vamos começar essa jornada juntos, porque hoje você vai aprender não apenas a vencer a insegurança, mas a transformá-la em combustível para o seu crescimento. E acredite em mim, meu amigo, depois que você dominar esses princípios, sua vida nunca mais será a mesma. A insegurança que hoje te paralisa vai se tornar apenas um eco distante do passado. Vou começar te contando uma verdade que pode doer um pouco no início, mas que vai te libertar no final. A insegurança não é você, meu amigo. Ela é apenas um sintoma, um sinal de alarme que está tentando te dizer alguma coisa. O grande problema é que a maioria das pessoas não faz essa separação crucial. Elas confundem um estado emocional passageiro com a sua essência permanente, como se fossem uma coisa só. É como olhar para um céu nublado num dia de chuva e acreditar que o sol desapareceu para sempre do universo. Você já parou para pensar como é estranho isso? Nós somos capazes de reconhecer que uma dor de cabeça é temporária, que um resfriado vai passar, que uma tristeza momentânea não define quem somos. Mas quando se trata de insegurança, de repente ela vira nossa identidade, nosso cartão de visitas para o mundo. Eu sou uma pessoa insegura, dizemos, como se estivéssemos descrevendo a cor dos nossos olhos ou nossa altura. Mas a verdade é que a insegurança é apenas uma reação interna a percepções e julgamentos que você mesmo alimenta dia após dia. Epicteto, um dos maiores mestres estoicos da história, dizia algo revolucionário. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Quando você realmente entende essa frase, meu amigo, sua vida muda completamente. Você percebe que a insegurança não vem dos fatos externos, mas da interpretação que você dá a eles. Um elogio não tem poder nenhum sobre você. Uma crítica não tem poder nenhum sobre você, até que você permita. O que realmente machuca não é o que alguém diz, mas a forma como você interpreta e internaliza essas palavras. Pensa comigo.
Quantas vezes você se sentiu inseguro por causa de algo que nem aconteceu de verdade? Quantas vezes sua mente criou cenários catastróficos baseados em interpretações equivocadas? Lembro de um amigo que ficou semanas se remoendo porque o chefe não cumprimentou ele no corredor. Na cabeça dele, isso significava que ia ser demitido, que não era valorizado, que tinha feito algo errado. Depois descobriu que o chefe estava com problemas pessoais graves e nem tinha percebido que ele estava ali. A insegurança toda foi baseada numa interpretação, não na realidade. Homens e mulheres inseguros vivem em um estado constante de dependência da aprovação externa. Eles precisam ser confirmados, reconhecidos, validados o tempo todo, para se sentirem ok consigo mesmos. É como viver numa montanha-russa emocional, onde outras pessoas controlam o painel de controle. Mas aqui está a grande armadilha que poucos percebem. Quando sua segurança emocional depende de fatores externos, você está sempre vulnerável, sempre numa corda bamba. Qualquer mudança de opinião alheia, qualquer rejeição ou até mesmo indiferença se torna um terremoto emocional na sua vida. Isso não é vida, meu amigo, é prisão. É viver acorrentado às expectativas e humores de outras pessoas. Os estoicos tinham um nome para isso. Eles chamavam de escravidão da opinião pública. E a primeira chave para quebrar essas correntes é reconhecer que a insegurança é um alarme interno, um sinal de que algo no seu sistema de crenças está desalinhado com a realidade, não uma sentença definitiva sobre quem você é como pessoa. Agora, vou te ensinar uma técnica que mudou minha vida e pode mudar a sua também. Quando a insegurança surgir na sua vida, e ela vai surgir porque somos humanos, em vez de reagir como vítima das circunstâncias, você deve agir como observador científico da própria mente. É como se você saísse de dentro da situação e se posicionasse como um pesquisador estudando o próprio comportamento. Essa mudança de perspectiva é poderosa demais, meu amigo. Pergunte-se com curiosidade genuína: por que isso me afeta tanto? O que exatamente estou temendo perder aqui? Na maioria das vezes, quando você faz essa investigação honesta, vai descobrir que não há nada concreto por trás do medo, apenas fantasmas da sua imaginação. É como ter medo do monstro embaixo da cama. Quando você acende a luz e olha de verdade, não tem nada lá. Mas enquanto você não acende a luz, o monstro continua real na sua mente. Marco Aurélio, que era nada menos que imperador de Roma, e ainda assim praticava esses ensinamentos diariamente, escreveu em suas meditações pessoais: se está fora do seu controle, por que se preocupar? E se está sob seu controle, por que temer? Essa frase simples, meu amigo, tem o poder de desmontar grande parte da insegurança que carregamos nas costas como um fardo pesado. Porque quando você para analisar friamente, quase sempre a situação ou não depende de você, ou se depende, você tem poder para agir e melhorar. A insegurança nesse contexto se revela como o que realmente é: uma ilusão emocional, uma tempestade numa xícara de água, não uma verdade absoluta sobre a realidade. É como ter medo de um filme de terror. Você sabe que é ficção, mas seu corpo reage como se fosse real. A diferença é que no filme você pode sair da sala, mas na vida você precisa aprender a ver através da ilusão. E os estoicos eram mestres nisso. Aqui entra uma prática estoica que eu quero que você anote e coloque em prática hoje mesmo: a separação entre o que está sob o seu controle e o que não está. Escreve isso na sua agenda, na tela do celular, onde você vê todo dia. Minha energia só vai para aquilo que eu posso controlar. Se você não controla a opinião das pessoas sobre você, não perca nenhum segundo tentando manipulá-la. Foque em aprimorar sua postura, seu conhecimento, suas habilidades, seu caráter. Essa prática não elimina a insegurança da noite para o dia. Seria desonesto da minha parte prometer isso. Mas ela desloca a insegurança do centro da sua vida para a periferia, onde ela perde força gradualmente. É como diminuir o volume de uma música irritante. Ela ainda está tocando, mas não incomoda mais. E com o tempo, você nem percebe mais que ela estava lá. Outro ponto que eu preciso te alertar, meu amigo, é sobre um erro que vejo milhares de pessoas cometendo: tentar vencer a insegurança pela força bruta. Muita gente acredita que se for mais agressiva, mais assertiva, mais dominadora, vai conseguir eliminar a insegurança da vida. Mas isso é apenas maquiagem emocional,
É como tentar curar uma ferida só colocando band-aid por cima. Por fora parece que está tudo bem, mas por dentro a ferida continua infeccionando. A verdadeira vitória não é suprimir a insegurança com agressividade ou falsa confiança. A verdadeira vitória é neutralizá-la entendendo sua origem real. É como desarmar uma bomba. Você não resolve o problema cortando os fios aleatoriamente. Você precisa entender como ela funciona. Quando você percebe que a insegurança nasce de um julgamento interno distorcido, de interpretações equivocadas da realidade, você deixa de lutar contra fantasmas e começa a agir no mundo real. Isso nos leva a uma conclusão revolucionária que pode mudar sua perspectiva para sempre. Você não precisa matar a insegurança, meu amigo. Você precisa transformar o relacionamento que tem com ela. É como transformar um inimigo em aliado. Comece a tratá-la como um sinal de alerta do painel do seu carro, um indicador de que algo precisa ser ajustado na sua percepção da realidade. Quanto mais rápido você fizer essa leitura, mais rápido ela perde poder sobre suas decisões. Os estoicos eram mestres absolutos nisso porque viviam na prática diária da autoobservação. Eles se observavam como se estivessem fora de si mesmos, analisando suas próprias reações com a frieza cirúrgica de um cientista estudando uma experiência. Não se trata de frieza emocional no sentido de insensibilidade, mas de não permitir que um estado momentâneo defina suas ações mais importantes. É a diferença entre ser passageiro e ser motorista da própria vida. Essa é a primeira chave fundamental para vencer a insegurança de uma vez por todas. Não se identificar com ela quando ela aparecer. Quando ela bater na sua porta, e ela vai bater porque somos humanos, reconheça com tranquilidade: isso é apenas um sintoma temporário, não sou eu. É como reconhecer que você está com fome, sem se identificar como uma pessoa faminta. A fome é um estado, não uma identidade, assim como a insegurança. A partir do momento que você faz essa separação crucial, sua mente começa a se libertar da necessidade de aprovação constante. E quando você deixa de mendigar a aceitação dos outros, quando para de buscar validação externa, como se fosse oxigênio, a insegurança perde exatamente aquilo que a alimenta. É como cortar o fornecimento de energia de um aparelho. Ele simplesmente para de funcionar. Agora vou falar sobre o segundo passo para eliminar a insegurança da sua vida. E esse talvez seja o mais importante de todos: mudar completamente a forma como você enxerga o fracasso. Vou ser direto contigo, meu amigo. Para a maioria das pessoas, fracassar é sinônimo de vergonha, humilhação e derrota definitiva. É como se o fracasso fosse uma marca permanente na testa, um atestado público de incompetência. E é justamente essa associação emocional negativa e distorcida que alimenta a insegurança como combustível numa fogueira. O medo de falhar paralisa mais sonhos do que qualquer outra coisa no mundo. Ele impede que você haja com coragem, mantém você preso na zona de conforto e, por consequência, te condena a uma vida de mediocridade e arrependimentos. Quantas vezes você deixou de tentar algo importante por medo de dar errado? Quantas oportunidades passaram despercebidas porque o medo do fracasso era maior que o desejo de crescer? Eu aposto que são mais do que você gostaria de admitir. O que poucos percebem é que o fracasso, na visão estoica da vida, não é uma sentença de morte para seus sonhos, mas um professor disfarçado. Sêneca, o grande filósofo estoico, dizia algo que deveria estar escrito na parede de todo quarto: aquele que teme o sofrimento já sofre antes de sofrer. O mesmo vale para o fracasso, meu amigo. Quem teme falhar já fracassou antes mesmo de tentar, porque já se condenou à paralisia. Porque vou te contar uma verdade que pode chocar. A insegurança não nasce do ato de errar em si, mas da antecipação do erro. É sua mente criando filmes de terror sobre cenários catastróficos que raramente se concretizam na vida real. É a preocupação exagerada com o julgamento alheio, como se o mundo inteiro estivesse constantemente sentado numa arquibancada, avaliando cada movimento seu. Mas a verdade nua e crua é que quase ninguém está realmente prestando atenção no que você faz. A maior parte das pessoas está ocupada demais, lutando com os próprios problemas, com as próprias inseguranças, com os próprios medos. Elas não têm tempo nem energia para ficar julgando seus erros.
É como se você estivesse preocupado com uma plateia que nem existe. E mesmo quando existe, mesmo quando alguém realmente está te observando, o que importa não é o julgamento deles, mas como você escolhe reagir a esse julgamento. Para os estoicos, o fracasso não é um evento que define você como pessoa. É apenas uma informação sobre algo que não funcionou dessa vez. Nada mais, nada menos. Não há moral envolvida, não há humilhação intrínseca, não há desonra permanente. O único fracasso real, segundo eles, é desistir de agir por medo de errar. É escolher a paralisia no lugar da experiência. É não tentar para não se expor. E essa, meu amigo, é a essência mais pura da insegurança. Epicteto, que viveu como escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos da história, nos ensina algo revolucionário. O que te machuca não é o que acontece contigo, mas como você reage ao que acontece contigo. Isso significa que se você decide conscientemente ver o fracasso como um teste de crescimento, ele se transforma automaticamente em combustível para evoluir. Mas se você insiste em vê-lo como prova definitiva de que não é capaz, ele se torna um peso que você carrega nas costas por anos ou até décadas. A prática estoica mais poderosa que eu posso te ensinar aqui é substituir o medo da falha pelo compromisso genuíno com o aprendizado. Quando algo não sair como você esperava, e isso vai acontecer porque faz parte da vida, faça estas 3 perguntas que podem mudar tudo. Primeiro, o que estava sob meu controle e eu poderia ter feito diferente? Segundo, o que estava fora do meu controle e não dependeu de mim? Terceiro, qual é a lição prática que eu levo dessa experiência para não repetir o mesmo erro? Ao responder essas perguntas com honestidade brutal, você elimina toda a camada emocional negativa que acompanha o erro e o transforma numa ferramenta poderosa de evolução pessoal. É como transformar lixo em adubo. O que antes era problema se torna solução. Essa mudança de mentalidade reduz drasticamente a insegurança, porque você deixa de enxergar cada tentativa como uma prova do seu valor pessoal e passa a vê-la como um experimento científico. Outro aspecto fundamental que você precisa entender é que a insegurança se alimenta da ilusão da perfeição. Pessoas inseguras acreditam que precisam acertar sempre para serem respeitadas, que não podem mostrar vulnerabilidade, que qualquer erro é uma catástrofe. Mas essa é uma armadilha mental perigosa, meu amigo. Na vida real, as pessoas respeitam muito mais quem assume riscos calculados e continua tentando depois dos erros do que aqueles que nunca falham porque nunca se arriscam. O respeito verdadeiro e duradouro nasce da coragem, não da ausência de erros. Nasce da persistência, não da perfeição. As pessoas se identificam com quem mostra que é humano, que erra, que aprende, que se levanta depois de cair. Ninguém se identifica com robôs perfeitos que nunca cometem erros, porque todo mundo sabe que isso é uma mentira. Todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo tem momentos de fraqueza. Marco Aurélio, em suas meditações pessoais que nunca deveriam ter se tornado públicas, escreveu algo que mudou minha perspectiva para sempre. O obstáculo é o caminho. Isso significa que cada dificuldade, cada fracasso, cada momento de resistência é parte essencial do progresso real. O homem ou a mulher que foge dos obstáculos está fugindo também da própria evolução. É como querer ficar forte sem levantar peso. Simplesmente não funciona. A insegurança diminui na medida exata em que você se expõe voluntariamente aos riscos, enfrenta o desconforto com coragem e percebe na prática que o pior cenário raramente é tão terrível quanto sua mente imaginava. É como ter medo de água fria. Enquanto você fica na beira da piscina imaginando como vai ser horrível, o medo só cresce. Mas quando você mergulha de uma vez, descobre que é perfeitamente suportável, às vezes até revigorante. Existe um detalhe psicológico poderoso que quero compartilhar contigo. Quando você se permite errar e continuar caminhando mesmo assim, você envia uma mensagem silenciosa mas poderosa para seu subconsciente. Essa mensagem é: eu confio na minha capacidade de lidar com as consequências, aconteça o que acontecer. E essa, meu amigo, é a base sólida da autoconfiança genuína que ninguém pode tirar de você. A confiança real não nasce de um histórico perfeito de vitórias, mas da certeza íntima de que, aconteça o que acontecer na sua vida, você vai saber se recompor, aprender com a situação
e seguir em frente. É a diferença entre confiança baseada em resultados externos, que é frágil, e confiança baseada em resiliência interna, que é inabalável. Uma depende da sorte e das circunstâncias, a outra depende só de você. Por isso, o treino estoico que vou te propor agora é simples na teoria, mas transformador na prática. Busque pequenas situações de desconforto voluntário no seu dia a dia. Coloque-se de propósito em contextos onde existe a possibilidade real de falhar, de ser rejeitado, de passar vergonha. Não para se sabotar ou se punir, mas para se acostumar a lidar com a sensação de vulnerabilidade sem que ela te paralise. Isso pode ser tão simples quanto iniciar uma conversa difícil que você vem adiando há meses, defender uma opinião impopular numa roda de amigos ou tentar algo novo sem a garantia de sucesso. Pode ser pedir aquele aumento que você merece, mas tem medo de pedir, se inscrever naquele curso que sempre quis fazer, ou simplesmente falar não quando alguém te pede algo que você não quer fazer. Pequenos atos de coragem que exercitam seu músculo da confiança. Quanto mais você se expõe voluntariamente a essas situações, mais percebe que a insegurança vai perdendo poder sobre suas decisões. Porque ela depende fundamentalmente do medo do fracasso para existir. E quando você quebra esse medo, através da experiência real, ela simplesmente não tem mais onde se apoiar. É como retirar as fundações de uma casa. Ela não consegue mais se manter de pé. No fim das contas, meu amigo, reprogramar a percepção do fracasso é exatamente o que separa pessoas que vivem presas na insegurança daqueles que se tornam mentalmente inabaláveis. O fracasso para o estoico não é um fim trágico, é apenas uma etapa inevitável e necessária do processo de crescimento. E uma vez que você aceita isso completamente, o medo perde força, a ação se torna mais natural e a insegurança começa a desaparecer como uma sombra que se dissipa com a chegada do sol. Agora vou te falar sobre o terceiro pilar fundamental para vencer a insegurança: construir força interna através do autodomínio. Um homem ou uma mulher insegura é como um barco à deriva no meio do oceano. Qualquer correnteza emocional os arrasta para onde não querem ir, qualquer vento de crítica ou rejeição os desequilibra completamente. Isso acontece porque eles não têm uma âncora interna sólida. Sua estabilidade emocional depende totalmente do que acontece fora, nunca do que acontece dentro. Para os estoicos, a única segurança verdadeira e duradoura é aquela construída sobre o autodomínio. É a capacidade de controlar a si mesmo, suas reações, suas escolhas e seus hábitos, mesmo quando o mundo ao redor está em completo caos. É saber que, independente do que aconteça lá fora, você tem controle total sobre o que acontece aqui dentro. E essa, meu amigo, é uma sensação de poder e liberdade que poucas pessoas experimentam na vida. Epicteto, que conhecia profundamente tanto a escravidão física quanto a liberdade filosófica, dizia algo que deveria estar gravado no coração de todo ser humano: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Essa é a essência pura do autodomínio. Você não pode controlar o que as pessoas dizem sobre você, o que elas fazem, nem o rumo imprevisível que a vida às vezes toma, mas pode controlar completamente suas reações, suas escolhas conscientes e seus hábitos diários. É exatamente aqui que a força interna nasce e se desenvolve. Quanto mais sólida for essa base de autocontrole, menos espaço a insegurança terá para se instalar na sua mente e no seu coração. É como construir uma casa sobre rocha, ao invés de areia. As tempestades vão vir, isso é certo, mas sua estrutura vai permanecer firme porque as fundações são inabaláveis. A insegurança só consegue te derrubar quando suas fundações internas são fracas. O autodomínio começa pelo controle consciente das suas emoções. E aqui eu preciso ser muito claro contigo. Isso não significa suprimir suas emoções ou fingir que elas não existem. Isso é perigoso e ineficaz. Significa compreendê-las profundamente e decidir conscientemente como agir diante delas. É a diferença entre ser escravo dos seus sentimentos e ser o mestre deles. Uma pessoa insegura reage por impulso emocional puro. Se é elogiada, se enche de confiança temporária. Se é criticada, desmorona completamente. Mas o homem ou a mulher que pratica o autodomínio responde de forma calculada e intencional.
Não porque é frio ou insensível, mas porque é verdadeiramente dono das próprias ações. É a diferença entre ser um barco jogado pelas ondas e ser o capitão que decide o rumo, mesmo em meio à tempestade. E essa capacidade, meu amigo, se desenvolve com prática diária, não acontece da noite para o dia. Marco Aurélio, que era nada menos que imperador de Roma e ainda assim praticava esses ensinamentos religiosamente todos os dias, lidou com traições políticas, guerras sangrentas e crises que poderiam destruir qualquer pessoa comum. Ainda assim, escreveu em suas reflexões pessoais: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Compreenda isso completamente e encontrará força verdadeira." Pensa na profundidade dessa afirmação, meu amigo. Isso significa que enquanto a maioria das pessoas desperdiça energia tentando mudar o mundo para se sentirem seguras e confortáveis, o estoico faz exatamente o contrário. Muda a si mesmo para enfrentar o mundo exatamente como ele é, com todas suas injustiças, imprevisibilidades e desafios. Essa inversão de perspectiva é absolutamente poderosa e transformadora. Quando você se fortalece por dentro, as circunstâncias externas deixam de determinar seu estado mental e emocional. Outro pilar fundamental do autodomínio é a disciplina diária. Sem disciplina consistente, qualquer tentativa de se livrar da insegurança se torna instável como um castelo de cartas. A disciplina cria consistência, a consistência constrói confiança real, e a confiança real elimina a necessidade de buscar validação externa. Pense em um lutador que treina todos os dias, faça sol ou chuva, esteja motivado ou não. Ele sabe que está preparado para qualquer desafio, não porque alguém disse que ele é bom, mas porque ele vive a preparação na pele. Da mesma forma, quando você se compromete diariamente com hábitos que fortalecem sua mente e seu corpo, você passa a confiar genuinamente em si mesmo. Essa confiança não é inflada nem baseada em fantasia. Ela é fundamentada em evidências concretas do seu próprio esforço e dedicação. É como ter dinheiro no banco. Você não precisa se preocupar, porque sabe que tem reservas. A disciplina é sua reserva emocional e mental. O treinamento estoico do autodomínio envolve exercícios práticos que parecem simples, mas são transformadores. Um dos mais poderosos é o da restrição voluntária. Abrir mão por um período determinado de algo que você gosta ou considera confortável. Pode ser o celular por algumas horas, a comida que mais gosta por alguns dias, ou o conforto da cama ao escolher acordar mais cedo. Esses desafios autoimpostos ensinam uma lição valiosa. Eles provam na prática que você é capaz de viver e até prosperar sem depender constantemente de prazer e conforto externos. E isso enfraquece drasticamente a insegurança porque a torna completamente desnecessária. Você passa a saber, através da experiência direta, que consegue resistir, que consegue se adaptar, que consegue ser feliz mesmo quando as coisas não saem exatamente como planejou. Essa é uma descoberta libertadora que muda tudo. Antes de seguir, quero mandar um abraço pro Gusta, nosso irmão, que tá ficando tão paciente no trânsito que daqui a pouco vai oferecer carona até para quem o fechou. Irmão Gusta, vi seu comentário. Se o estoicismo tá te deixando mais paciente no trânsito, meu amigo, você já tá no nível Marco Aurélio no engarrafamento. Outro exercício transformador é o da reflexão diária honesta. Ao final de cada dia, reserve alguns minutos para escrever sobre o que aconteceu, como você reagiu às diferentes situações e o que poderia ter feito melhor. Isso afia sua autoconsciência como uma lâmina e reforça constantemente a percepção de que você está no controle total do próprio desenvolvimento pessoal. A insegurança se alimenta diretamente da falta de clareza sobre nós mesmos. Quando você enxerga seus padrões mentais e emocionais com nitidez cristalina, pode corrigi-los com precisão cirúrgica. É como a diferença entre atirar no escuro e atirar com mira laser. A eficácia é completamente diferente. E essa clareza só vem através da observação constante e honesta dos nossos próprios comportamentos e reações. É como se você fosse um cientista estudando o próprio laboratório interno. O autodomínio também exige uma habilidade que nossa sociedade moderna praticamente perdeu: a capacidade de atrasar recompensas e gratificações. Pessoas inseguras
Querem resultados imediatos, querem respeito instantâneo, sucesso rápido, aprovação agora, reconhecimento imediato. Elas vivem numa ansiedade constante, porque o mundo real não funciona na velocidade dos seus desejos, mas essa pressa emocional as torna extremamente vulneráveis. A pressa as faz negociar princípios fundamentais por gratificação momentânea. É como trocar ouro por bijuteria. Parece vantajoso no momento, mas é um péssimo negócio a longo prazo. O estoico, meu amigo, joga sempre no longo prazo. Ele entende profundamente que vale muito mais ganhar respeito sólido e duradouro ao longo dos anos do que aplausos passageiros que se evaporam no dia seguinte. É a diferença entre construir uma casa de tijolos e construir uma casa de palha. Uma resiste ao tempo e às tempestades, a outra desmorona com o primeiro vento forte. Qual você quer construir na sua vida? No fundo, quando você analisa friamente, a insegurança é simplesmente a ausência de confiança na própria resiliência. É não acreditar que você consegue se recompor depois de uma queda, que consegue aprender com os erros, que consegue se adaptar às mudanças. E o autodomínio é exatamente o treino diário que prova para você mesmo, através de evidências concretas, que é capaz de suportar pressões, resistir a tentações e agir com propósito mesmo quando tudo parece estar contra você. É como erguer uma fortaleza interna tijolo por tijolo, dia após dia. Cada ato de disciplina consciente é um tijolo sólido. Cada decisão tomada com sabedoria, ao invés de impulso, é cimento forte. Cada vitória sobre um impulso destrutivo é uma muralha a mais protegendo sua mente. Com o tempo, você percebe algo extraordinário. A opinião dos outros ainda existe, o fracasso ainda é uma possibilidade, as emoções difíceis ainda surgem, mas nada disso tem mais o poder de derrubar você. Por quê? Porque o centro da sua força não está mais no mundo externo e imprevisível, mas dentro de si mesmo, onde você tem controle total. Que um homem ou uma mulher que construiu essa fortaleza interna não precisa mais pedir permissão para existir, para ter opiniões, para perseguir sonhos. Ele caminha com firmeza natural, fala com clareza cristalina e age com convicção inabalável. É assim que o autodomínio não apenas destrói a insegurança, mas a substitui por um respeito silencioso que vem de si mesmo. Agora vou te falar sobre o quarto pilar fundamental: blindar sua mente contra opiniões e críticas. A insegurança raramente nasce sozinha, meu amigo. Ela costuma ser alimentada por um vício emocional silencioso e extremamente perigoso, a necessidade constante de aprovação alheia. E esse vício se torna ainda mais perigoso porque é socialmente aceito, até incentivado. Quanto mais você tenta agradar todo mundo, mais dependente fica da validação externa, para se sentir ok consigo mesmo. Um elogio pode te colocar nas nuvens por dias, mas uma crítica é capaz de destruir seu mês inteiro. Você vive numa montanha-russa emocional, onde outras pessoas controlam os botões. E isso não é vida, é prisão disfarçada de socialização. Para os estoicos, viver assim é literalmente entregar o controle da própria vida nas mãos dos outros. É abdicar da sua soberania pessoal em troca de migalhas de aceitação. Epicteto foi brutalmente direto sobre isso. Se você busca a aprovação dos outros, se torna escravo daqueles que a concedem. Pensa na profundidade dessa afirmação, meu amigo. Isso significa que, enquanto sua autoestima estiver dependendo das opiniões alheias, qualquer pessoa terá o poder de manipular você, de controlar seu humor, de determinar se você vai ter um dia bom ou ruim. E muitas vezes, nem é por maldade. Elas nem percebem o poder que você entregou nas mãos delas. E aqui está a grande armadilha que poucos percebem. Não são apenas críticas duras que te afetam profundamente. Muitas vezes, é justamente o silêncio que dói mais. Quando você espera um reconhecimento que não vem, quando faz algo esperando elogios e recebe indiferença, quando se esforça para impressionar e passa despercebido, isso é insegurança em estado puro, meu amigo. É viver numa dependência emocional que te deixa sempre vulnerável e ansioso. O estoico resolve isso com um princípio simples mas brutal na sua eficácia. A opinião dos outros não define o seu valor como pessoa. Isso não é arrogância ou prepotência, é independência emocional genuína. É reconhecer que você não veio ao mundo
para ser um personagem na fantasia dos outros, mas para viver sua própria vida segundo seus próprios valores e princípios. Para aplicar isso na prática, é preciso compreender uma verdade fundamental. As opiniões sempre carregam muito mais informação sobre quem as emite do que sobre você. Um homem frustrado com a própria vida tende a criticar mais os outros. Uma mulher invejosa tende a minimizar as conquistas alheias. Uma pessoa insegura tende a julgar com severidade excessiva porque projeta suas próprias inseguranças. O que sai da boca das pessoas é filtrado pela experiência, pelos medos, pelas frustrações e pelos preconceitos delas. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, nunca imaginando que alguém leria. As opiniões dos outros são apenas sopros de vento, sem peso real, a menos que você conscientemente lhes dê importância. Quando você entende isso profundamente, para de reagir automaticamente a cada comentário que ouve. Aprende a ouvir sem absorver automaticamente. Analisa friamente se existe algo genuinamente construtivo na crítica que recebeu. Se houver algo útil, você aproveita e agradece. Se não houver, você simplesmente descarta como descarta um papel amassado na rua. Esse filtro mental é como uma armadura invisível contra o julgamento alheio, e você pode desenvolvê-lo através da prática consciente e diária. É uma habilidade que se fortalece com o uso, como um músculo que cresce com exercício. Outra prática estoica extremamente poderosa é o que eu chamo de indiferença estratégica. Não se trata de ignorar tudo que as pessoas dizem. Isso seria burrice e arrogância. Trata-se de priorizar conscientemente apenas as opiniões que vêm de pessoas que realmente têm autoridade moral ou conhecimento específico para falar sobre você e sua vida. É como escolher seus conselheiros ao invés de aceitar conselhos de qualquer pessoa na rua. Se um mentor respeitado, alguém que você admira e que conhece profundamente sua jornada, faz uma crítica construtiva, escute com atenção total. Mas se um desconhecido na internet, um colega invejoso, ou até mesmo um familiar que não entende seus objetivos, faz um comentário ofensivo ou desencorajador, delete mentalmente essa informação. O segredo é simples, mas revolucionário. Não dê a estranhos o poder que nem todos os íntimos deveriam ter. Blindar a mente também exige algo que pode parecer contra-intuitivo: desapego dos elogios exagerados. Parece estranho, mas se você se apega demais aos elogios quando eles vêm, automaticamente se torna vulnerável às críticas quando elas chegam. É o mesmo mecanismo psicológico funcionando. Se sua autoestima sobe quando alguém fala bem de você, ela despenca quando alguém fala mal. É uma gangorra emocional onde você nunca tem controle real. O ideal é manter-se emocionalmente estável, independente do feedback externo. Aprecie genuinamente o reconhecimento quando ele vier, não seja ingrato nem frio. Mas não dependa dele para se sentir valioso como pessoa. É a diferença entre receber um presente e depender de presentes para ser feliz. Um é gratidão saudável, o outro é dependência emocional perigosa. E aqui entra um ponto absolutamente central que pode transformar sua vida. Para se blindar efetivamente contra críticas destrutivas, é preciso ter clareza total dos seus princípios e valores. Os estoicos viviam segundo um código interno tão firme e bem definido que as opiniões externas tinham pouquíssimo impacto nas suas decisões. Eles sabiam exatamente o que valorizavam, quais eram suas metas de longo prazo e quais comportamentos estavam alinhados com seus princípios fundamentais. Quando você tem essa bússola moral interna funcionando perfeitamente, qualquer crítica que não esteja alinhada com seus valores simplesmente perde relevância automática. É como ter um sistema de filtragem que separa automaticamente o que é útil do que é lixo. Você não precisa nem se esforçar para ignorar, simplesmente não ressoa, não faz sentido no contexto da sua vida. Praticar isso exige treino diário e consciente. Ao receber uma crítica, seja ela construtiva ou destrutiva, faça estas perguntas fundamentais. Esta opinião é baseada em fatos concretos ou apenas em impressões superficiais? Essa pessoa realmente me conhece profundamente ou está julgando baseada em informações limitadas? Esta crítica está alinhada com meus princípios e objetivos de vida ou está me direcionando para longe deles?
Se as respostas indicarem que não há valor prático real no que foi dito, deixe a crítica ir embora como água, escorrendo entre os dedos. Não guarde rancor. Não gaste energia rebatendo. Simplesmente deixe passar. O mesmo vale para elogios exagerados ou manipulativos. Reconheça-os, agradeça se quiser, mas siga focado no seu caminho, sem se deixar inflar pelo ego. Há ainda uma última camada dessa blindagem mental que é talvez a mais importante de todas, a proteção contra a crítica interna. Muitas vezes, o crítico mais implacável e destrutivo não está fora, mas dentro da sua própria mente. É aquela voz interna que repete incansavelmente: você não é bom o suficiente, vai dar errado, você não merece isso, quem você pensa que é para sonhar tão alto? Essa voz pode ser mais perigosa que 1000 críticas externas. Para o estoico, essa voz é apenas mais uma opinião, e deve ser tratada exatamente como tal. Você não precisa obedecê-la automaticamente só porque vem de dentro da sua cabeça. Pode ouvir, avaliar com frieza, e se for irracional ou destrutiva, descartá-la com a mesma firmeza que descartaria uma opinião externa prejudicial. Sua mente às vezes produz lixo, assim como seu corpo às vezes produz toxinas. Você não precisa abraçar e nutrir esse lixo só porque veio de você. Quando você constrói essa blindagem mental completa contra críticas externas e internas, a insegurança perde um dos seus principais combustíveis. Porque no fundo, meu amigo, a insegurança é fundamentalmente a antecipação da rejeição. Se você deixa de temer a rejeição externa, porque sabe que sua opinião sobre si mesmo é mais importante, e a rejeição interna, porque não obedece mais automaticamente à voz crítica da sua mente, não há mais razão lógica para a insegurança existir. Você passa a caminhar pela vida com firmeza natural, falar com convicção genuína e agir sem a necessidade constante e desesperadora de aprovação alheia. E isso é exatamente o que os estoicos chamariam de verdadeira liberdade, a capacidade de viver segundo seus próprios valores, independentemente das opiniões do mundo. É uma liberdade que ninguém pode tirar de você, porque não depende de circunstâncias externas. Agora que caminhamos juntos através desses 4 pilares fundamentais, quero que você pare um momento e reflita sobre a jornada que fizemos, meu amigo. No primeiro pilar, descobrimos que a insegurança não é sua identidade. É apenas um sintoma, um alerta de que algo no seu sistema de crenças está desalinhado com a realidade. É como uma luz vermelha no painel do carro, importante de observar, mas não significa que o carro é defeituoso. No segundo pilar, entendemos que o medo do fracasso é o que realmente paralisa seus sonhos e que a verdadeira vitória vem ao encarar cada tentativa como uma oportunidade valiosa de aprendizado. Transformamos o fracasso de inimigo em professor, de obstáculo em trampolim. No terceiro pilar, vimos que a força interior se constrói através do autodomínio, da disciplina diária, da capacidade de suportar desconforto voluntário e agir com consciência, mesmo quando as emoções tentam te arrastar para decisões impulsivas. No quarto pilar, aprendemos que blindar a mente contra críticas e opiniões destrutivas é essencial para não viver como escravo da aprovação alheia, para não entregar o controle da sua felicidade nas mãos de pessoas que muitas vezes nem te conhecem de verdade. A mensagem central que conecta tudo isso é simples, mas profunda. A insegurança não desaparece com fórmulas mágicas ou pensamento positivo superficial. Ela é derrotada quando você cria uma estrutura mental tão sólida, tão bem fundamentada em princípios e práticas reais, que as dúvidas simplesmente não encontram mais espaço para se instalar e crescer. Essa estrutura é formada pela clareza absoluta de princípios, pelo domínio consciente das próprias emoções e pela independência total das opiniões externas como fonte de autoestima. Quando você se torna verdadeiramente dono do próprio julgamento sobre si mesmo, o que os outros pensam deixa de ser uma ameaça à sua paz interior. E, curiosamente, é exatamente nesse momento que você começa a ser mais respeitado naturalmente. Os estoicos não buscavam ser admirados ou aplaudidos. Eles buscavam ser consistentes com seus valores, independentemente do que o mundo pensasse ou esperasse deles. E esse é o verdadeiro antídoto contra a insegurança que corrói tantas vidas. Viver para estar alinhado consigo mesmo,
com seus princípios mais profundos, e não para ser aceito e aprovado por todos. Porque a aceitação externa é instável como areia movediça, mas a integridade pessoal é inquebrável como rocha sólida. Uma depende dos humores e caprichos dos outros, a outra depende só de você e das suas escolhas conscientes. Você precisa entender algo fundamental, meu amigo. Segurança emocional verdadeira não significa ausência total de medo ou dúvida. Isso seria desumano e até perigoso. O medo às vezes nos protege de perigos reais. Segurança emocional significa não deixar que medos irracionais e dúvidas infundadas decidam por você. Significa seguir adiante com coragem, mesmo quando sua mente tenta inventar 1000 desculpas para você parar, desistir, se esconder. Significa ter a coragem de sustentar sua postura e seus valores quando seria muito mais fácil se curvar à pressão social, quando seria mais confortável seguir a multidão ao invés de seguir sua consciência. É a diferença entre ser corajoso, sentir medo, mas agir mesmo assim, e ser inconsequente, não sentir medo porque não entende os riscos. O estoico não é um robô sem emoções. É um ser humano que desenvolveu maestria sobre suas emoções. E aqui está um paradoxo fascinante, que poucos percebem. Quando você deixa de buscar aprovação desesperadamente, quando para de tentar agradar todo mundo o tempo todo, quando assume responsabilidade total por si mesmo e sua felicidade, as pessoas começam a respeitar você muito mais naturalmente. Por quê? Porque percebem que sua confiança não é dependente, carente ou necessitada. Ela é autêntica, estável e autogerada. Confiança autêntica é magnética de uma forma que confiança forçada ou fingida nunca consegue ser. As pessoas sentem a diferença intuitivamente, mesmo que não consigam explicar racionalmente. Quando você não precisa mais da validação delas para se sentir bem consigo mesmo, ironicamente elas sentem mais vontade de validá-lo. É como aquela situação onde você só consegue atrair alguém quando para de perseguir desesperadamente. O caminho estoico para vencer a insegurança definitivamente não é rápido como uma pílula mágica, mas é definitivo como uma cura real. Ele exige prática diária consciente, atenção constante aos próprios pensamentos e padrões, e coragem para agir segundo seus princípios, mesmo quando as dúvidas gritam no seu ouvido. Mas se você aplicar esses princípios com consistência e dedicação, vai perceber algo extraordinário acontecendo. Aquela voz interna que antes te sabotava, que te desencorajava, que te fazia duvidar de cada decisão importante, vai gradualmente se calando ou pelo menos vai perdendo a força e a influência sobre suas ações. E quando isso acontecer, e vai acontecer se você persistir, você vai experimentar uma liberdade que poucas pessoas conhecem na vida moderna. A liberdade de viver exatamente como você escolhe, segundo seus próprios valores. Agora vou compartilhar contigo o exercício estoico que prometi no início, uma técnica milenar que pode transformar completamente como você se enxerga e como o mundo te enxerga. Os imperadores romanos praticavam isso diariamente, e você também pode. É o que os estoicos chamavam de visão do alto, um exercício de perspectiva que coloca tudo em seu devido lugar e liberta você das preocupações mesquinhas que consomem energia preciosa. Toda noite, antes de dormir, imagine-se elevando-se acima da sua casa, da sua cidade e do seu país, até conseguir ver a Terra inteira como um ponto pequeno no universo. Nessa perspectiva cósmica, observe suas preocupações do dia, aquela crítica que recebeu, aquela situação constrangedora, aquele medo de julgamento. Como elas parecem agora, vistas dessa altura, minúsculas, temporárias, irrelevantes no grande esquema das coisas. Esse exercício não diminui a importância da sua vida. Pelo contrário, liberta você para focar no que realmente importa. Quando você percebe que a opinião de um desconhecido sobre você não tem importância cósmica alguma, você para de desperdiçar energia mental com isso. Quando entende que aquela situação embaraçosa será esquecida em dias ou semanas, você para de revivê-la obsessivamente na mente. Marco Aurélio praticava uma variação disso chamada meditação da manhã. Ao acordar, ele se lembrava de que todas as pessoas que encontraria naquele dia
incluindo as que poderiam criticá-lo ou julgá-lo, eram igualmente mortais, igualmente falíveis, igualmente limitadas pela própria perspectiva. Isso o ajudava a não levar muito a sério nem elogios exagerados nem críticas destrutivas. Outro exercício transformador é o que chamo de teste da morte. Pode parecer mórbido, mas é libertador. Quando algo te deixar inseguro ou preocupado, pergunte-se honestamente: isso ainda vai importar quando eu estiver no meu leito de morte? A resposta quase sempre é não. Você não vai se arrepender de não ter impressionado aquela pessoa, de não ter recebido aquele elogio, de ter passado por aquela situação constrangedora. Você vai se arrepender de não ter sido corajoso o suficiente para viver segundo seus valores, de não ter perseguido seus sonhos por medo de julgamento, de ter desperdiçado anos da sua vida tentando agradar pessoas que nem se lembrarão de você daqui a uma década. Essa perspectiva da mortalidade não é depressiva, é libertadora. Te liberta das prisões mentais que você mesmo constrói. Pratique também o exercício da pré-meditação da adversidade. Uma vez por semana, imagine-se perdendo algo que valoriza, um emprego, um relacionamento, uma possessão. Como você reagiria? Como se adaptaria? Que recursos internos usaria? Esse exercício não é para atrair negatividade, mas para fortalecer sua confiança na própria resiliência. Quando você sabe que conseguiria lidar com o pior cenário, o medo perde poder sobre você. Se este conteúdo fez sentido para você até aqui, meu amigo, é porque chegou a hora de transformar compreensão em ação prática. Não adianta apenas entender intelectualmente o que os estoicos ensinaram há 2000 anos. É preciso colocar essas ideias em movimento na sua vida real, no seu dia a dia, nas suas decisões concretas. O conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento mental sofisticado. Então aqui vai meu desafio direto para você. Escolha um dos princípios que ressoou mais forte no seu coração hoje e aplique nas próximas 24 horas. Não deixe para a semana que vem. Não espere o momento perfeito. Não procure desculpas. Escolha uma coisa e faça. Pode ser encarar uma conversa difícil que você vem adiando há meses por medo da reação da outra pessoa. Pode ser resistir a um impulso destrutivo que normalmente te domina, como verificar obsessivamente redes sociais buscando validação ou como reagir defensivamente a toda crítica que recebe. Pode ser simplesmente ignorar conscientemente uma opinião que antes te afetaria profundamente, ou defender uma posição em que você acredita mesmo sabendo que não será popular. Pequenos atos de coragem que exercitam o músculo da confiança. O importante não é o tamanho da ação, mas a consistência da prática. Um pequeno passo na direção certa vale mais que 1000 passos no lugar. E aqui está algo que quero que você grave no coração. A transformação real acontece na repetição diária de pequenas vitórias sobre si mesmo, não em momentos heróicos isolados. É como construir força física. Você não fica forte levantando peso uma vez, mas repetindo o exercício consistentemente. Cada vez que você age segundo seus princípios, ao invés de reagir por medo, você fortalece sua identidade como pessoa corajosa. Cada vez que escolhe crescer ao invés de se esconder, você reescreve a história que conta para si mesmo sobre quem você é. E essa nova história, baseada em evidências concretas das suas ações, se torna mais forte que qualquer insegurança antiga, baseada em medos imaginários. Lembre-se, você não está tentando se tornar uma pessoa diferente. Você está descobrindo e libertando a pessoa corajosa que sempre esteve lá, mas estava escondida embaixo de camadas de medo e condicionamento social. Os estoicos acreditavam que todos nós nascemos com a capacidade de ser livres, mas a sociedade nos ensina a ser escravos das opiniões alheias. Recuperar essa liberdade é um ato de volta ao lar, não de mudança forçada. E se você falhar na primeira tentativa, se voltar aos padrões antigos, se a insegurança gritar mais alto num momento de pressão, não desista. Isso é normal e esperado. A jornada para a liberdade emocional não é uma linha reta ascendente. É uma espiral onde você, às vezes, volta a pontos que pensava ter superado, mas sempre num nível mais alto de consciência. Você sabe o que mais me emociona nessa jornada do estoicismo racional?
É perceber que você não está sozinho nessa busca por uma vida mais corajosa e autêntica. Existem milhares de pessoas ao redor do mundo redescobrindo essa sabedoria antiga e aplicando na vida moderna. Cada like neste vídeo representa alguém que se identificou, que reconheceu suas próprias lutas, que decidiu não aceitar uma vida comandada pela insegurança. E isso é poderoso, meu amigo, porque quando você está cercado por pessoas que também valorizam crescimento, coragem e autenticidade, fica muito mais fácil manter os novos hábitos mentais. É como estar numa academia cheia de pessoas dedicadas. O ambiente te inspira a dar o melhor de si. Por isso, se ainda não fez, deixe aquele like agora para mostrar que você faz parte dessa comunidade de pessoas que escolheram crescer. Se inscreva no canal Estoicismo Racional e ative todas as notificações, porque este é apenas o começo dessa jornada transformadora. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar ainda mais fundo nos ensinamentos que podem revolucionar não apenas como você se sente sobre si mesmo, mas como navega relacionamentos, carreira, dinheiro, propósito de vida. A filosofia estoica é um sistema completo de vida, não apenas técnicas isoladas. E aqui vai uma recomendação especial que pode acelerar muito sua evolução. Depois deste vídeo, assista a nossa playlist Sabedoria Estoica, que já tem mais de 200 vídeos selecionados, especialmente para aprofundar cada aspecto dessa filosofia de vida. Lá você vai encontrar técnicas específicas para diferentes situações, histórias inspiradoras de pessoas que transformaram completamente suas vidas e exercícios práticos que pode aplicar imediatamente. Não é propaganda, meu amigo. É genuinamente a melhor forma de acelerar sua transformação. Porque uma coisa é assistir um vídeo e se sentir motivado por algumas horas. Outra coisa completamente diferente é criar o hábito de alimentar sua mente diariamente com conteúdo que reforça os princípios que você quer internalizar. É a diferença entre uma injeção de energia temporária e uma mudança de estilo de vida permanente. Use os comentários aqui embaixo para compartilhar sua experiência aplicando esses princípios. Conte que situação você vai enfrentar primeiro, que medo você vai desafiar, que padrão antigo você vai quebrar. Quando você se compromete publicamente, mesmo que seja só num comentário, você aumenta drasticamente suas chances de seguir adiante. E eu leio cada comentário, respondo pessoalmente sempre que posso e fico genuinamente feliz vendo o progresso de cada um. Quero compartilhar algo profundo contigo, meu amigo. Quando você realmente internaliza esses princípios estoicos e começa a viver segundo eles, você não apenas muda sua própria vida, você se torna parte de uma revolução silenciosa que está acontecendo no mundo. Uma revolução contra a cultura da vitimização, contra a dependência emocional, contra a mediocridade aceita como normal. Você se torna um exemplo vivo de que é possível viver diferente. As pessoas ao seu redor vão começar a notar algo diferente em você, mesmo que não consigam explicar exatamente o que. Vai ser na forma como você reage às críticas, com serenidade ao invés de defensividade. Vai ser na forma como você enfrenta desafios, com coragem ao invés de reclamação. Vai ser na forma como você trata a si mesmo, com respeito ao invés de autossabotagem. Essa mudança irradia naturalmente e influencia todos à sua volta. E aqui está algo fascinante. Quando você para de buscar validação desesperadamente, quando para de viver em função das opiniões alheias, você paradoxalmente se torna mais atraente e influente. As pessoas se sentem naturalmente atraídas por quem tem essa estabilidade interna, essa confiança que não depende de circunstâncias externas. É como uma luz que brilha por si só, sem precisar refletir a luz dos outros. Você vai descobrir que relacionamentos se tornam mais autênticos, porque você para de usar máscaras. Oportunidades profissionais aparecem porque você projeta confiança genuína. Decisões ficam mais claras, porque você não está mais paralisado pelo medo de julgamento. A vida simplesmente flui melhor quando você não está constantemente lutando contra fantasmas mentais criados pela insegurança. Lembre-se que esta comunidade é um espaço seguro para compartilhar vulnerabilidades e vitórias. Todos aqui estão na mesma jornada, todos enfrentam inseguranças,
Todos estão aprendendo a ser mais corajosos. Não existe julgamento. Só apoio mútuo entre pessoas que escolheram crescer. E às vezes, é exatamente o comentário que você deixa que vai inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo corajoso na vida dela. Mas lembre-se, essa transformação não acontece da noite para o dia e não acontece sem resistência interna. Sua mente vai tentar te puxar de volta para os padrões antigos, milhares de vezes. Vai sussurrar que é mais seguro se esconder, mais fácil agradar todo mundo, mais confortável evitar riscos. Isso é normal e esperado. É como o sistema imunológico da personalidade antiga tentando se proteger da mudança. Pense comigo sobre o legado que você quer deixar no mundo, meu amigo. Não estou falando necessariamente de fama ou reconhecimento público, mas do impacto que sua vida terá nas pessoas que cruzarem seu caminho. Você quer ser lembrado como alguém que viveu com medo, que se escondeu atrás de máscaras, que desperdiçou seu potencial por causa da insegurança? Ou como alguém que teve a coragem de ser autenticamente si mesmo, que inspirou outros pela sua coragem de viver segundo seus valores? Os estoicos acreditavam que nossa principal responsabilidade na vida é desenvolver nosso caráter ao máximo potencial. Não para impressionar ninguém, mas por uma questão de honra pessoal, por respeito à vida que nos foi dada. Quando você supera a insegurança e vive corajosamente, você não está apenas melhorando sua própria vida, está honrando o potencial humano que existe dentro de você. E isso tem um efeito cascata poderoso. Seus filhos, se você os tiver, vão crescer vendo um exemplo de como é possível viver sem ser escravo das opiniões alheias. Seus amigos vão se sentir inspirados a buscar sua própria autenticidade. Seus colegas de trabalho vão perceber que é possível ter integridade mesmo em ambientes competitivos. Você se torna uma força positiva no mundo simplesmente sendo quem realmente é. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso do seu tempo, escrevia para si mesmo sobre a importância de viver segundo princípios elevados, não pela glória, mas pela satisfação interior de saber que estava sendo fiel ao melhor de si mesmo. Ele sabia que o poder externo era temporário, mas o caráter interno era eterno. E que legado ele deixou? 2000 anos depois, ainda estudamos e nos inspiramos nos seus pensamentos. Você não precisa ser imperador para deixar um legado significativo. Cada pessoa que você influencia positivamente, por ser autenticamente corajoso, cada momento em que você escolhe crescer ao invés de se esconder, cada vez que você age segundo seus valores mesmo quando é difícil, tudo isso se soma num legado de coragem e integridade que ecoa muito além da sua própria vida. A verdade é que você já está deixando um legado, quer perceba ou não. A pergunta é, que tipo de legado será? O de alguém que se rendeu às limitações impostas pela insegurança ou o de alguém que teve a coragem de transcender essas limitações e viver plenamente? Cada dia você escolhe que página escrever nessa história. Cada decisão é uma pincelada no quadro da sua vida. Se você tem amigos ou familiares que poderiam se beneficiar dessa mensagem, que estão lutando contra inseguranças ou vivendo vidas menores do que merecem por medo de julgamento, compartilhe este vídeo com eles. Às vezes, uma pessoa só precisa ouvir que não está sozinha na luta, que existe um caminho testado por milhares de anos para superar essas limitações mentais. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo, meu amigo, a escolha que pode definir o rumo da sua vida a partir de agora. Você pode fechar esta tela e voltar aos mesmos padrões de sempre. Pode assistir passivamente e não aplicar nada do que aprendeu. Pode deixar que a inércia da vida moderna te arraste de volta para uma existência comandada pela insegurança. Ou você pode escolher algo diferente. Você pode escolher ser corajoso o suficiente para aplicar esses princípios na vida real, para enfrentar os medos que te limitam, para construir gradualmente essa fortaleza interna que ninguém pode destruir. É uma escolha que ninguém pode fazer por você, que nenhum guru pode te dar, que nenhuma técnica mágica pode substituir. É uma decisão íntima e pessoal de assumir responsabilidade total pela qualidade da sua vida emocional. E vou ser completamente honesto contigo. Não será fácil. Haverá momentos de recaída, situações onde a insegurança antiga voltará com força. Pessoas que tentarão te desencorajar de viver autenticamente porque sua coragem as incomoda. Mas cada vez que você escolher seguir adiante mesmo assim,
Cada vez que escolher crescer, ao invés de se esconder, você estará construindo algo que ninguém pode tirar de você. Os estoicos tinham uma frase poderosa: o que não me destrói, me fortalece. Cada desafio que você enfrentar com coragem, cada crítica que você processar com sabedoria, cada fracasso que você transformar em aprendizado, tudo isso se torna parte da sua força interna. Você deixa de ser alguém que tem medo da vida para ser alguém que cresce através dos desafios da vida. Imagine-se daqui a um ano vivendo com essa liberdade emocional, caminhando pelo mundo sem carregar o peso da insegurança nas costas, tomando decisões baseadas nos seus valores ao invés do medo de julgamento. Imagine como será acordar cada manhã sabendo que você é capaz de lidar com qualquer situação que o dia trouxer, não porque você é perfeito, mas porque você desenvolveu resiliência real. Essa visão não é fantasia, é uma possibilidade concreta que está ao seu alcance. Milhares de pessoas já fizeram essa jornada antes de você, usando exatamente os mesmos princípios que compartilhei hoje. A única diferença entre eles e você é que eles escolheram começar. Eles deram o primeiro passo corajoso, depois o segundo, depois o terceiro, até que um dia perceberam que haviam se tornado pessoas completamente diferentes. Meu amigo, chegamos ao final desta jornada transformadora, mas na verdade este é apenas o início da sua nova vida. Tudo o que conversamos hoje se resume a uma escolha simples, mas poderosa. Você vai continuar vivendo como refém da insegurança, ou vai ter a coragem de se libertar e viver segundo seu verdadeiro potencial? A resposta está nas suas próximas ações, não nas suas intenções. Então aqui está meu chamado final direto do coração. Escolha uma situação específica da sua vida onde a insegurança está te limitando agora. Pode ser aquela conversa difícil que você vem evitando, aquele projeto que não começa por medo de falhar, aquele relacionamento que não aprofunda por medo de rejeição, aquela oportunidade que não persegue por medo de não ser bom o suficiente. Escolha uma e haja nas próximas 24 horas. Não espere se sentir totalmente preparado. Ninguém nunca se sente. Não espere a insegurança desaparecer completamente. Ela pode sussurrar, mas não precisa te obedecer. Não espere as circunstâncias perfeitas. Elas nunca vêm. Simplesmente escolha uma situação, aplique um dos princípios que ressoou mais forte com você hoje e dê o primeiro passo corajoso. Seu futuro eu vai te agradecer para sempre por essa decisão. E depois que você agir, volta aqui nos comentários e conta como foi. Compartilhe sua vitória, por menor que pareça. Inspire outras pessoas que estão na mesma luta. Faça parte ativa desta comunidade de pessoas corajosas que escolheram crescer. Cada comentário que você deixa, cada experiência que compartilha, pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para dar seu próprio primeiro passo. Se este vídeo tocou seu coração, se você reconheceu suas próprias lutas, se sentiu esperança de que uma vida mais corajosa é possível, deixe aquele like para que mais pessoas possam encontrar esta mensagem. Se inscreva no canal Estoicismo Racional para continuar recebendo conteúdo que alimenta sua evolução. Ative o sininho para ser notificado sempre que tiver nova sabedoria prática disponível. E não esqueça da nossa playlist especial, Sabedoria Estoica, com mais de 200 vídeos cuidadosamente selecionados para aprofundar cada aspecto dessa filosofia de vida transformadora. É seu guia completo para construir uma mente verdadeiramente inabalável, um caráter sólido como rocha, uma vida alinhada com seus valores mais profundos. Mas o mais importante, meu amigo, é que você não transforme este conteúdo em mais uma informação passiva na sua mente. A sabedoria estoica só tem poder quando é praticada, quando é vivida, quando é testada na realidade crua do dia a dia. Então saia dessa tela, pegue uma situação real da sua vida onde a insegurança está te limitando e aplique o que aprendeu hoje. Sua vida está esperando você ter coragem de vivê-la plenamente. Lembre-se sempre, você não veio ao mundo para viver uma vida pequena, limitada pela insegurança e pelo medo de julgamento. Você veio para brilhar, para contribuir, para ser autenticamente você mesmo em toda a sua plenitude. Os estoicos te deram o mapa, eu te mostrei o caminho, mas só você pode dar os passos. Sua jornada para a liberdade emocional verdadeira começa agora, com sua próxima escolha corajosa. Vá em frente, meu amigo.
O mundo está esperando conhecer a versão mais corajosa e autêntica de quem você realmente é. E quando você encontrar essa pessoa dentro de si, quando conseguir quebrar as correntes da insegurança e viver segundo seus valores mais profundos, você não apenas transformará sua própria vida, você se tornará um farol de esperança para todos que cruzarem seu caminho. Essa é a promessa e o poder da sabedoria estoica aplicada na vida real. Playlist recomendada com mais de 200 vídeos. Sabedoria estoica.